Olá, muito boa noite. É um prazer muito grande estarmos novamente juntos, eu e vocês, internautas da web. Então, eu gostaria hoje de tecer alguns comentários, né, e falar a respeito do tema em que a Bíblia diz que Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, o Filho do Deus Altíssimo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e diz que ele, por excelência, é o cabeça da igreja, e nós, corpo de Cristo, quando igreja militante ou igreja celestial, somos um corpo quando somos bem ajustados. Se não formos ajustados e obedientes à cabeça, não temos realmente sentido de existir. Eu gostaria de deixar aqui, desse meu devaneio, em relação à questão. A igreja é um termo latino que significa, também em grego, né, significa ecclesias, chamado de fora, tirado, né? Nós somos praticamente resgatados por Deus pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e fomos praticamente resgatados, tirados para fora do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. A Bíblia tangeia e deixa de margens para que nós saibamos que nós somos peregrinos em terra estranha. Nós estamos aqui por um tempo. Nós estamos aqui nesse tempo de carne, feito por Deus a partir do barro e colocado no homem o alento de vida, o espírito de vida. Nós estamos aqui de passagem. Depois, para quem quiser assistir, né, assista ao filme O Peregrino. Daqui nós não levaremos nada, nós não trouxemos nada, né? E certa feita, é interessante, quando o Jó passou por tudo que ele passou, né? Seu expediente de vida, seu transcurso de vida nesta baixa terra, ele disse: antigamente eu ouvia falar de Deus, mas hoje os meus olhos te contemplam. O que ocorreu com ele? E também ele disse, né? Quando a mulher disse a ele: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Mas como uma louca, nós recebemos o bem de Deus e também não podemos receber o mal. Eu vim para esta terra e nu eu vou sair dela. Tremendo, né? Quando nós temos essa concepção do que a espiritualidade de Deus, de Cristo, requer de nós, criaturas, enquanto neste tabernáculo de carne. E nós temos o princípio bem antes, né, de Jesus, embora ele tenha sido muito mencionado pelos profetas do Velho Testamento. Isaías profetizou o seu nascimento, e tantos outros. E o interessante é que Isaías é mais enfocado, aí, é mais destacado, porque inclusive é chamado o profeta messiânico, porque é neste livro de Isaías que se encontram os números de profecias de Isaías a respeito da vinda do Messias. Interessante que em algum momento ele diz: um filho nos foi dado, né? E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. E teve outras também, praticamente, referências à vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas anteriormente nós tínhamos, então, tivemos aí, então, a partir de Abraão, as igrejas abraâmicas, e o cepo, aí, o âmago das igrejas abraâmicas está praticamente na relevância
do relacionamento de Deus com Abraão e de Abraão com Deus, todos os acontecimentos narrados, historicamente descritos de uma forma clara, desse relacionamento de Abraão com Deus e de Deus com Abraão. E Abraão praticamente teve uma intimidade, uma comunhão muito grande com Deus. E a partir disso aí nós tivemos, então, as religiões monoteístas. Monoteístas, né? Que praticamente, em número hoje, são 3 as maiores religiões monoteístas que nós temos hoje. A partir de Abraão, nós temos o judaísmo, o movimento judaizante, nós temos o cristianismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, e temos o evangelicalismo, as igrejas evangélicas reformadas, né? Pentecostais, neopentecostais e etc. A partir daí, então, nós tivemos todo esse movimento veterotestamentário, que a partir de então não existia o Novo Testamento, eles praticamente vivenciavam a lei mosaica, aquilo que estava baseado através de Moisés, da revelação que Deus havia dado a Moisés, através também do seu chamado, e no Pentateuco. Nós temos aí os 5 livros primeiros, a autoria é dada a Moisés, com salvas exceções. E então nós tivemos o monoteísmo abraâmico, e justamente na questão do Velho Testamento, a questão veterotestamentária, nós tivemos aí então a lei mosaica que estava imbuída no Pentateuco. Era olho por olho, dente por dente, né, aquela coisa toda. Quem matava morria, quem adulterava era apedrejado até a morte, quem tinha lepra era colocado fora do arraial. Então, todas essas coisas daí referentes e pertinentes à questão da lei mosaica e do Pentateuco. Nós temos até hoje, historicamente, no Velho Testamento. A partir de todo esse desenrolar, nós vamos aí caminhando, passamos por todos os escritores e profetas maiores e menores do Velho Testamento. Nós vamos desembocar, então, no Novo Testamento, que se centra a partir do nascimento, né, da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sua paixão na cruz do Calvário, como um cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo. E então, além do seu nascimento e a sua morte de cruz, a rude cruz, nós tivemos também a ressurreição a partir do 3º dia. Então deu origem aí ao cristianismo. A primeira igreja, a nível denominacional e a nível dos escolhidos de Deus, nós tivemos aí a igreja primitiva, cujo cabeça era Jesus Cristo, o fundador era Jesus Cristo, continua sendo até hoje, mas isso um pouco melhor. Então, o que acontece? A partir da ressurreição, nós tivemos, então, os discípulos que conviveram com Jesus, praticamente também poderiam ser chamados de apóstolos, porque viveram a contemporaneidade de Jesus, viveram ao mesmo tempo que Jesus. Tivemos a exceção no caso do apóstolo Paulo, mas que Jesus falou diretamente, apareceu com uma revelação diretamente com ele, em voz audível. Então aí culminou na igreja primitiva. O fundador da igreja, o fundador do cristianismo, é Jesus Cristo de Nazaré. A partir daí nós temos que tomar cautela. Fundadores de denominações religiosas, nós tivemos fundadores de denominações religiosas, em que se tira o fundamento. Não estou aqui para
para condenar ecumenismo, não estou aqui para fazer divisionismo, separativismo, estou aqui para ter uma visão abrangente e única, né, do único e suficiente Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, a única pedra angular, que não foi cortada por mão de homens e que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a pedra de esquina. E quem cair sobre ela ficará em pedaço, e quem ela cair sobre se tornará em pó. Então, nós não precisamos de nenhum outro fundamento, igreja, a não ser o que já foi colocado, já foi posto. Jesus Cristo de Nazaré, o cabeça da igreja. E nós, constituídos por ele, chamados como eclésias, como tirados deste mundo, tirados de fora para fora deste mundo, praticamente não é o nosso habitat, e nos constituiu como igreja. Não uma igreja-templo, uma igreja-denominação. Uma igreja militante, posteriormente poderemos ser a igreja celestial, a igreja dos escolhidos. No pós-mortem, né, nós temos então. E na questão do cerne do cristianismo, nós tivemos aí duas situações. João Batista, ele veio pregando o arrependimento. Ele ainda estava fiado, não existia ainda no Novo Testamento, ele estava ainda fiado, assim dizer, no Velho Testamento. Ele pregava sobre o perdão dos pecados e o arrependimento. E isso era coisa que já vinha sendo ensinado no Velho Testamento. Se você praticava um pecado, você comprava um pardal, uma rolinha, uma pombinha, um cordeiro, e levava para que o sacerdote fizesse expiação pelos pecados, um período praticamente santificado, mas quando voltasse a pecar novamente, você tinha que viver nesse ciclo vicioso, né? Você sempre comprando as coisas, sempre sacrificando, e nunca tinha ação e uma expectativa única. E Jesus, então, a partir daí, torna-se o sacrifício vivo e eficaz. Não precisamos de imolar mais nada, não precisamos de nenhum outro cordeiro pascal, não precisamos de nenhum outro animal de sacrifício por expiação. E então João batizava nas águas do Rio Jordão para arrependimento do pecado, né? Praticamente, e remissão dos pecados. Ele dizia, arrependei-vos, né, que é chegado a vós. Mas ele tinha uma missão, que era a incumbência do predecessor de Jesus. Ele viria antes de Jesus. O que acontece aí, então, que ele batizava no Rio Jordão nas águas para a remissão de pecados e arrependimento, e acabava por aí. Administrava, então, até então. Mas quando Jesus veio, a Bíblia diz que ele disse, eis que eu vos batizo com água, mas virá aquele ao qual não sou digno de atar as sandálias dos seus pés, as alparcas dos seus pés. Este vai batizar vocês com fogo. E o interessante é que o batismo de Jesus com fogo e espírito não ficava só na questão da remissão dos pecados, do arrependimento. Ele implicava também, além da remissão dos pecados e do arrependimento, da metanoia, da conversão, da mudança de pensamento, obviamente ubicava na questão da salvação da alma. Do que ele foi maior e é maior do que todos os profetas e maior do que João. Porque a incumbência em Jesus, Deus deu para eles, como sendo filho de Deus, o portador da mensagem única na pessoa dele de salvação eterna de nossas almas, e nenhum outro trouxe essa mensagem. Deus se fez Deus em carne, né? Não, a Bíblia diz que ele não pecou, não teve pecado, mas ele praticamente foi antropomorfizado. E aí nós observamos que a partir daí nós tivemos várias especulações, e estamos tendo todos os dias até hoje. Nós tivemos a partir, então, eu vou entrar um pouco na questão da criação das denominações religiosas.
Nós tivemos aí um que foi o maior perseguidor da igreja primitiva, juntamente com praticamente o Império Romano e praticamente os judeus, e observaram que mesmo com as perseguições, né, das feras, praticamente nos coliseus, os martírios, os cristãos serem mortos em fogueira, os cristãos cresciam e estavam praticamente a ser uma ameaça para o Império Romano. Então, aquele velho ditado, né, se nós não podemos com ele, vamos unir com ele. Acaba por aceitar, em um determinado período da história, o cristianismo, acaba por assim tornar o cristianismo como a religião oficial de Roma, do Império Romano, a partir de uma visão que ele explicita ter tido durante um período em que estava para entrar em uma guerra. Inclusive em suas bandeiras, né, ele praticamente, as bandeiras flamejantes, ele procurava levar, então, a partir daí, o cristianismo, né, a cruz. E também ele acaba por dizer que, através dessa revelação, pelo maior estar ao lado dele, ele conquistava e ganhava todas as batalhas, etc, etc. Então, nós tivemos aí a criação da Igreja Católica Apostólica Romana a partir desta visão que teve Constantino. A partir daí nós tivemos, então, um desenrolar terrível de denominações religiosas. Nós tivemos na Reforma, a partir da Reforma, nós tivemos, a partir da visão católica, os protestantes se tornaram heréticos, e a partir da visão protestante, os católicos apostólicos romanos eram os que se tornaram heréticos. Então, o cisma havia dos dois lados. E a partir dessa situação, nós tivemos, então, as 95 teses de Lutero, Martinho Lutero, e que acabaram, então, por muitos padres da Igreja Católica. E aí nós tivemos um banho de sangue muito grande. Lutero, por um lado, e Calvino e outros reformadores também foram pessoas cruentas. E nós não temos só evidência histórica, praticamente, das máquinas mortíferas da Inquisição Católica, a tortura a partir da Inquisição Católica. Nós tivemos também, por outro lado, dos reformadores, nós tivemos também uma carnificina, muitos padres, muitos monges foram mortos, pessoas que não... ideias de Lutero e Calvino também foram mortos, como o caso de Miguel Servet, que por não aceitar a ideia da Santíssima Trindade, foi praticamente condenado por João Calvino à morte de fogueira. Também temos aí indícios de que Lutero também não ficou muito atrás. Lutero também foi um homicida, um sanguinário, praticamente cruento, né? E dentre muitos outros. E a partir daí nós tivemos, então, as igrejas reformadas, as igrejas luteranas, as igrejas tradicionais, as igrejas históricas, e é interessante que, né, o presbiterianismo do Brasil, as presbiterianas, logo então, depois tiveram as suas divisões, a Igreja Presbiteriana Renovada, a Igreja Presbiteriana Independente Renovada, e coisa desse tipo. Nós tivemos aí várias cisões, e aí é que eu entendo o erro. Não estou condenando o ecumenismo, não estou condenando a adoração, o culto a Deus. Observamos que a partir daí começa a existir outros fundadores, outras pedras fundamentais, tomando o lugar do cabeça, criando dogmas, criando denominações, criando
Não sou contra o ecumenismo, disse, não estou aqui para fazer divisionismo, mas a Bíblia também é clara em dizer que no final dos tempos, um espírito de apostasia iria tomar doutores que iriam entrar sorrateiramente dentro das igrejas, com doutrinas e ensinos de demônios, iriam fazer uma verdadeira parafernália dentro do corpo de Cristo. Começamos a ver desencadeamentos incessantes, ininterruptos, dentro do evangelicalismo, protestantismo, pentecostalismo, neopentecostalismo, teologia da prosperidade, teologia da libertação, vários fundadores de denominações religiosas. Nós tivemos aí Luiz Franciscon, um dos mais recentes, fundador da igreja, da seita Congregação Cristã do Brasil, sei lá o quê. Nós tivemos Ellen White, Guilherme Miller, que por várias vezes foi infeliz, colocando datas e meses e dias do retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e foi aí que a igreja acabou entrando também em cisma e acabaram por fundar outras denominações, e surgiu aí praticamente o adventismo do sétimo dia, com Ellen White e todas as suas revelações, e seguraram aí a igreja no penhor de Ellen White, né, das falsas profecias de Guilherme Miller, dizendo o dia, a hora e data em que Jesus ia voltar, e Jesus não voltou. Isso ocorreu por várias vezes, não foi só uma vez, não. Muito bem, nós tivemos também aí as igrejas formadas aí, a igreja Joseph Smith, que é a igreja dos Mormons, né, a igreja dos santos dos últimos dias, uma verdadeira também um distanciamento terrível das coisas de Deus. Depois nós tivemos aí o presbiterianismo, talvez baseado nas leis de John Knox, de João Calvino, e tivemos também o calvinismo, e nós sabemos que Calvino foi um elemento também um pouco pernicioso dentro do... São mistérios que nós só vamos entender quando tivermos face a face com o Senhor Jesus. Ele disse que muitas coisas agora nós íamos vermos em parte. Nós íamos receber a revelação total de todas as coisas. Um dia ele disse também aos seus discípulos, né, que as coisas que foram possíveis, que Deus permitiu serem reveladas, ele nos revelou. As que ficaram ocultas é porque ainda nós não estamos preparados, e não estávamos, e os discípulos não estavam preparados, como nós também não estamos para receber. Certa feita ele também disse, se eu vos falo das coisas terrenais, não me creis. Se porventura eu vos falar das coisas celestiais, me crereis? Então é complicado. E John Calvino, praticamente, ele dizia que um dos sinais da escolha por Deus, dos escolhidos de Deus, né, seria a prosperidade e o sucesso material aqui e agora. Quer dizer, se você fosse pobre, você estava guinado à condenação dupla, você não a herdaria praticamente aqui nessa terra, e ainda você iria morrer no pós-mortem por ser pobre, não ter o sinal dos escolhidos de Deus, você iria para o inferno. Eu acho que através disso daí pode ter se aberto uma porta hoje entre os moribundos e os chacais dos tempos modernos, dos falsos profetas. A partir daí, né, nessa questão de Calvino, pode ter sido uma porta aberta para a teologia da prosperidade, que é um dos sinais de Calvino, que se o ser humano aqui não for próspero, ele não tem o selo da salvação. Coisa quando o pentecostalismo, o neopentecostalismo, diz que o selo da salvação é o batismo com o Espírito Santo na evidência de novas línguas. Também outra aberração. Essas coisas são enfáticas, mas nós precisamos ficarmos atentos, de olhos bem abertos. Luteranismo também, através de Lutero, né? E o metodismo, através de John Wesley.
As Assembleias de Deus, que foram praticamente oriundas do território americano, dos Estados Unidos, e hoje nós temos várias Assembleias de Deus, como temos várias igrejas presbiterianas, Presbiteriano do Brasil, Presbiteriano Independente Renovado, nós também temos a Assembleia de Deus do Madureira, Assembleia de Deus do Peruzzi, Assembleia de Deus, sabe lá das quantas, né? E cada um com seu fundador, e talvez por uma cisão por poder ou desacordos comerciais, como foi o caso do neopentecostalismo aí, né, do R.R. Soares e o seu parente, Edir Macedo, que acabaram reunindo e acabaram criando duas denominações religiosas. A Igreja Universal do Reino de Deus, que cresce sem precedentes na enfática linha da teologia da prosperidade, e esta desse R.R. Soares aí, que eu não me lembro o nome, mas foram dois fundadores também de igreja. Depois nós tivemos talvez a causa de todo esse movimento também discrepante, a questão do reavivamento, ou do avivamento da Rua Azusa, William Joseph Seymour, né, praticamente um pregador que começou o avivamento em uma casa na Rua Azusa, e a partir daí nós tivemos também toda essa manifestação de denominações pentecostais e neopentecostais que nós temos hoje. Também um expoente do evangelicalismo foi William Marion Branham. Também foi uma pessoa dotada por alguns dons, alguns talentos espirituais, e praticamente deixou o seu nome na história. E é interessante a gente falar um pouco a respeito do pentecostalismo, do neopentecostalismo, da teologia da prosperidade, também da teologia da libertação. Algumas em voga, outras já não estão em voga mais, né? Mas nós estamos vendo aí que nós voltamos a uma Babilônia espiritual. Nós voltamos a um politeísmo religioso, queiram ou não queiram. Nós voltamos ao retorno à teomaquia, né? Os deuses da presbiteriana se degladiando com os deuses da batista, os deuses da batista se degladiando contra os deuses praticamente da CCB, os deuses da CCB contra os deuses da Assembleia, e nós estamos vendo aí uma verdadeira politeísmo religioso. E sem falarmos, então, que o pico hoje, o carro-chefe do evangelicalismo não é mais a salvação da alma em Jesus Cristo de Nazaré, mas é o obter prosperidade, dinheiro, sucesso financeiro aqui e agora. Pouco se fala em céu e inferno, pouco se fala em metanoia, em conversão, em arrependimento, pouco se fala em salvação eterna, salvação da alma, pouco se fala em condenação eterna da alma. E praticamente esses são os princípios basilares do cristianismo. Salvação por meio de Jesus Cristo de Nazaré, pela fé, condenação pelo praticamente o negar a pessoa e a obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a condenação eterna. Então, quando nós falamos em tudo isso, nós temos que ter em vista somente a obra salvífica de Jesus Cristo, que é um plano que estava no coração de Deus antes da fundação do mundo. Jesus disse: eis que eu vim para os meus, e os meus não me aceitaram. Mas se outro vier em meu nome, vós os aceitareis. Então, nós observamos quantas pessoas hoje estão aí usando o nome de Deus, criando denominações religiosas, se passando por instrumentos do Espírito Santo e tomando muitas vezes o Salvador Jesus Cristo. É difícil você lembrar em Cristo quando você vê tantos proeminentes pregadores, né? Tantos praticamente expoentes pregadores, né? Tanto egocentrismo, tanta templolatria, tanto antropolatria, né? E um pouco praticamente de
cêntrico, pouco do teocêntrico, né? Pouco do Espírito Santo, nós observamos muito pouco. E é justamente isso que nós estamos observando, esse embasamento que surgiu, né? Esses movimentos, uma vez que Deus não precisa ser restaurado, Deus não precisa ser renovado, Deus não precisa de mudanças, Deus não muda. A Bíblia diz que Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia diz, toda a boa dádiva vem dos altos céus, do Pai das luzes, aonde não tem sombra de dúvida nem variação. Então, nós voltamos à questão do que Jesus criou a partir da sua vivência, da sua existência. O cristianismo, né? E então ele chamou os discípulos se tornaram apóstolos, e durante a sua morte houve então o momento do Senhor Jesus Cristo, houve a sua morte de cruz e houve a sua ressurreição. E há quem diga que, inclusive, se não tivesse havido a ressurreição, o pivô de todo o cristianismo é a ressurreição. Não haveria cristianismo. Ascendeu ao céu como demonstração de que realmente ele ressuscitou dos mortos e realmente era aquilo que ele dizia que ele era. O Deus estava nele e ele estava em Deus. E ele estava no Pai, o Pai estava nele. A questão da consubstanciação, né? E praticamente foi na questão da parousia que ele aparece depois de ressuscitado aos discípulos, aos apóstolos, e confirma então tudo aquilo que ele havia feito e também os sinais e prodígios e maravilhas e milagres que ele operou no seu período de vida terrenal. A Bíblia diz que nos 3 anos de ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, se fosse escrever todas as obras, todas as coisas que ele fez, não haveria limite para livros, né? Teria um número de livros exaustivos aí para as pessoas terem alcance. Então a questão do cabeça da igreja, Jesus Cristo, é simples, né? E o corpo de Cristo bem ajustado, que é a igreja militante, possivelmente só Deus pertence à igreja celestial, mas esse corpo precisa estar bem ajustado, né? Nós não podemos, de forma alguma, deixarmos de Jesus Cristo, discípulos, os apóstolos, os 70, a igreja primitiva, né? Mudar de forma alguma. É isso e acabou. Não tem outra forma, não tem outra maneira de se explicitar. Não foi Joseph Smith, que morreu por nós, não foi Luiz Franciscon, para criar uma outra denominação, não foi Ellen White, não foi Guilherme Miller, Knox, não foi John Calvino, não foi Lutero, não foi John Wesley, né? Não foi William Marion Branham, não foi William Joseph Seymour. As pessoas estão mudando as coisas, estão se perdendo no meio do caminho. A única pessoa digna, o único consumador da nossa fé, que é o cabeça da igreja, e se a igreja for um corpo bem ajustado, ela terá praticamente o seu quinhão. É isso que se resume. Jesus Cristo, fundador do cristianismo, e a sua igreja primitiva. Os moldes da igreja primitiva é que nos deixam claramente o que é a igreja. Como o átomo, quando o átomo se distancia muito do núcleo, ele perde a sua força de atração. Como nós fomos nos distanciando a cada dia, a cada mês, a cada semana, a cada mês, a cada ano, a cada década, a cada século, a cada milênio de Jesus, as coisas foram se esfriando, tomando outros caminhos, foram se enfraquecendo, distanciando do núcleo. E aí é onde Jesus disse que haveriam as apostasias, as heresias, os falsos pastores, ensinos de demônios, doutrinas de demônios, onde seria chamados de judeus, mas não seriam sinagogas de Satanás, trono de Satanás, onde habita Satanás, né?
iriam surgir, inclusive aquela passagem que eu citei. Muitos entrariam sorrateiramente, muitos doutos, muitos cultos, muitos mestres, muitos doutores entrariam sorrateiramente dentro das denominações e, a partir daí, criariam doutrinas novas, né? Iriam ser heresias, iriam fazer com que as pessoas apostatassem da fé, e iria existir uma apostasia, com tudo isso que nós estamos vendo hoje aí. Absurdo você trocar a salvação, o arrependimento, a conversão, a vida eterna, por dinheiro, por carrão, por mansão. Observem bem o contraste, a contradição em que essas pessoas se colocaram. Se Jesus prometeu vida, sim, vida em abundância, mas principalmente buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Que ele veio prometendo, principalmente, o âmago do cristianismo é a vida eterna, é a salvação da alma, o que pouco se prega hoje. É o confronto entre Deus e o diabo, as obras de Deus e as obras do diabo, o céu e o inferno, né? A alma e a condenação eterna da alma. Então, essas coisas que não fazem mais diferença. E essas pessoas estão com um anticristianismo, pregando hoje tudo o que as pessoas querem ouvir, mas indo contra, indo de encontro, indo contra. Então, se torna um anticristianismo. Não estou aqui para condenar ecumenismo, para criar divisão, divisionismo, separativismo. Não, nada disso. Mas nós não podemos deixar de forma alguma o fundamento que já foi posto, que é Jesus Cristo de Nazaré, mediador entre Deus e os homens. E aquilo que ele ensinou, aquilo que ele aplicou. Se estiver fora disso aí, estiver fora deste patamar, fora deste nível, fora deste padrão, é anticristianismo. O que Edir Macedo fundou, não interessa o patrimônio que ele tenha, o R.R. Soares, Valdomiro Santiago e tantos outros. Eu não quero ter todo esse patrimônio e condenar a minha alma ao fogo eterno e me separar de Deus, do amor de Deus. O homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Olha aí a basófia que essa gente está fazendo, agora com essa história aí de Templo de Salomão, em São Paulo, quando a Bíblia diz que o Templo de Salomão iria ser construído em cima da mesquita de Omar, que está lá, e ainda vai sair uma encrenca muito grande para ter que se destruir uma mesquita, que é uma idolatria dos muçulmanos, que já criam o maior pepino nos quatro cantos da terra, com essa forma de retaliação deles aí, de enxergarem as coisas como uma cruzada, uma guerra santa, né, como ser um mártir aqui na terra e receber as bênçãos no paraíso, etc. As banalidades que estão surgindo. Esse homem é um anticristo, é um possuído pelo demônio, com tudo que ele tem. O Templo de Salomão, torno a repetir, vai ser construído lá em Jerusalém. E a Bíblia diz que o anticristo, ele se tornará 3 anos e meio, muito bonzinho, muito diplomático, né, muito inteligente, muito sábio, muito sagaz. E a Bíblia diz que ele sentará no trono do Templo de Salomão, querendo ser Deus. Então, mas não aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro. Isso é para arrancar dinheiro, isso é para criar alegoria, criar fábulas na cabeça de idiotas, de condenados já à eternidade, à perdição eterna. Pessoas que não têm Deus, simplesmente estão indo atrás desse homem para ganhar dinheiro aqui e agora, para se tornarem milionários, pensando que vão se tornar milionários como os líderes o são. Porque tudo que os líderes pegam fica nas suas mãos. Agora, as pessoas que doam, quem me garante que vão ficar milionários? Ou vão ficar cada vez mais pobres? Então, isso aí é um anticristianismo, todo esse movimento pentecostal e neopentecostal que distanciou de Jesus Cristo e distanciou do arrependimento, da conversão, do céu e do inferno, de Deus e do diabo, da salvação da alma e da condenação da alma, isso não é cristianismo. Eu sinto muito em vos dizer essas coisas, amado por Deus, como homem que sou antes mesmo de ser um convertido em Cristo. Eu tenho que ter vergonha na cara, eu tenho que ter minha hombridade, eu tenho que ter meu valor, minha personalidade aguçada, meu espírito crítico aguçado, meu espírito de pesquisa aguçado.
eu tenho um chamado ministerial, mas eu não fui chamado para servir a metodista, a assembleia, a presbiteriana, porque todas elas hoje estão dadas ao mundo. Com o mundo é inimizade contra Deus. A Bíblia diz que carne e sangue não herdarão o reino dos céus. E o que mais essas pessoas estão fazendo é contrariando a verdade, deixando de pregar a verdade. Esses pastores estão vendidos porque foram formados pelas suas, foram emparelhados pelas suas denominações, foram custeados pelas suas denominações. E hoje eles querem terem praticamente todas as regalias mundanas, então eles são amigos do mundo. Eles praticamente dizem pregar a Deus, mas negam a Deus, são amigos do mundo, amigos dos poderosos, amigos dos políticos corruptos, amigos dos falsos pastores, dos falsos mestres, do falso sistema religioso, estão praticamente comunados com o sistema político corrupto. Sinto que não foi para isso que eu fui chamado. Eu também não sinto que fui chamado para pregar dízimos, ofertas, teologia da prosperidade. Eu repugno tudo isso. Eu não aceito, eu rechaço em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nesta terra aqui, como um atleta, como disse Paulo, eu estou aqui lutando, eu estou aqui praticamente competindo por uma coroa incorruptível. Eu não estou aqui competindo por dinheiro, carrão, mansão, uma loira de olho azul, praticamente um Rolls Royce. Eu estou aqui combatendo o bom combate, como disse o apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Estou aqui combatendo para uma coroa de vida eterna, que me será dada pelo autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo de Nazaré. Eu estou aqui porque o meu nome está escrito no livro da vida. Não foi porque eu o amei primeiro, mas ele me amou primeiro. Ele fez menção de mim. Antes da fundação do mundo, no plano de Deus, já existia a obra salvífica de Jesus na cruz do Calvário, para lembrar da alma do mais vil pecador. Resgatado, seria atraído. Jesus disse assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, convém que eu, o Filho do Homem, seja levantado, porque se eu for levantado, eu atrairei a muitos até mim. Vamos começar as coisas pelo começo, vamos voltar às veredas antigas, vamos voltar ao rastro, princípio de todas as coisas, que foi em Jesus, que foi os discípulos, os apóstolos, os 70, e o modelo da igreja primitiva. É a igreja celestial, mas era um modelo para a igreja equipada aqui da terra. Porque a igreja celestial só Deus pertence, só Deus conhece. Depois, quando perguntaram para Jesus: Senhor, diz-nos quando será a sua volta. Jesus disse: olha, nem o Pai, nem eu e nem os anjos que estão nos céus somos sabedores disso para revelar isso para vocês. Isso não está oculto agora nesse nível terrenal. Só é dado pelo meu Pai. Ele é o único que sabe o dia e a hora. E também é o único que sabe o dia e a hora que todas as profecias que estão escritas e profetizadas e relatadas no Testamento, só Deus sabe o dia que será o dia do julgamento, o dia do juízo final. Nós só sabemos que a Bíblia deixa indícios que um dia a terra se enrolará na presença de Deus como um pergaminho, pegará fogo, e Deus fará novos céus e nova terra. Eu não quero entrar em mérito aqui a respeito praticamente do cessacionismo, eu não quero entrar aqui a respeito do monergismo, sinergismo, pelagianismo, lapsarianismo, eu não quero entrar aqui nos pré-tribulacionistas, os tribulacionistas, os pós-tribulacionistas, eu não quero entrar aqui no milenialismo, eu não quero entrar aqui no milênio, eu não quero falar nada a respeito de teorias aí, coisas que muitas vezes nós não temos certeza, eu não quero entrar na questão aqui do Armagedon, sabe? Eu não quero entrar aqui a respeito de Gog e Magog,
Eu não quero entrar aqui sobre 7 taças, 7 trombetas, chifre maior, chifre menor. Não, eu não. Isso aí é importante, mas o que me sustenta, o que basta para nós, é sabermos que a nossa salvação, em Jesus Cristo de Nazaré, está baseado na nossa fé, na nossa dispensação a Ele, no amor que Ele nos deixou e nós estamos retribuindo. Nós não precisamos de exigir nada dele, a não ser adorá-lo, retribuir tudo aquilo que ele já tem feito, na beleza da sua santidade, nas suas maravilhas, né? Nos seus milagres, na operação de salvação das nossas almas. Esse é o maior presente que nós poderíamos ter recebido. Carro zero, loira de olho azul, milhões em contas bancárias, prosperidade, sucesso profissional aqui e agora, isso é outra questão. Né? Nós precisamos saber se as pessoas que estão tendo essas coisas hoje têm vida com Deus, têm vida com Jesus, têm a salvação eterna, né? Tem essa questão desta, praticamente, desse dualismo, luz e trevas, Deus e o diabo, céu e o inferno, salvação eterna e condenação eterna. Há esse dualismo, há essa relação, se existe tudo isso, né? E a Bíblia diz que ninguém sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem. E ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus que pairava sobre as águas, quando os mares, a terra e o universo é informe e vazia. Com o poder da sua palavra. Uma outra coisa também. Nós não conhecemos o Deus na sua totalidade, na onipresença, na onisciência, na onipotência. E nem temos ideia da sua seidade. Nós conhecemos parte de Deus na pessoa de Jesus. Fez ali um milagrinho ali, ressuscitou um morto ali, curou um paralítico ali, ver um mudo falar, isso nós vemos alguns sinaizinhos de Deus. Agora, nós não estávamos lá quando ele, com o poder da palavra, disse: haja terra, haja mar, haja luz, haja trevas, haja luminar maior, luminar menor, haja as estrelas. Nós não estávamos ali. Haja as galáxias, pelo amor de Deus, gente. Nós vimos estampado um pouquinho de Deus na pessoa de Jesus Cristo, não é nada, né? E a Bíblia diz que existem cientistas hoje que comprovam que existem mais galáxias no universo, recheadas de estrelas. Existem mais estrelas nos céus, nas galáxias, do que grãos de areia nas areias do mar, da Terra. E é mais interessante ainda, a Bíblia diz que cada uma das estrelas pelo seu nome. Então nós não temos ideia do que seja Deus. Assim, nós temos uma mítica assim em cima de Jesus, o pouquinho que ele fez. Então nós não temos o ideal, nós não idealizamos realmente aquilo que Deus é. E se nós idealizarmos também, quando o Hubble, descobre uma nova galáxia, logo em seguida já percebe que existem outras. Quando ele descobre um planeta enorme, logo em seguida atrás já descobre que tem mais lá na frente, muito maior. Maior que a Terra, maior que não sei o quê. Antigamente se deslumbrava quando se falava que tinha 2, 3 galáxias, aí a Via Láctea, mas hoje se sabe que praticamente disperso no universo existem milhões e milhões de galáxias. E para se formar uma galáxia, gente, milhões e milhões de anos-luz, e outra coisa, bilhões e bilhões de estrelas. Nós estamos aqui num sistema chamado Sistema Solar. Mas nós sabemos que a Terra é como se fosse um ponto no Sistema Solar, e na Via Láctea. E a Via Láctea está se tornando hoje um ponto no universo. Pelo amor de Deus, você se entende? Não dá para entender Deus, não dá. Eu gostaria de finalizar essa nossa transmissão e até um próximo hangout. Que Deus abençoe a todos. Que estava imbuída no Pentateuco. Era olho por olho, dente por dente, né? Aquela coisa toda. Quem matava morria, quem adulterava era apedrejado até a morte, quem
tinha lepra, era colocado fora do arraial. Então, todas essas coisas aí referentes e pertinentes à questão da lei mosaica e do Pentateuco. Nós temos até hoje, historicamente, no Velho Testamento. A partir de todo esse desenrolar, nós vamos aí caminhando, passamos por todos os escritores e profetas maiores e menores do Velho Testamento. Nós vamos desembocar, então, no Novo Testamento, que se centra a partir do nascimento, né, da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sua paixão na cruz do Calvário, como um cordeiro imaculado que tira o pecado do mundo. E então, além do seu nascimento e a sua morte de cruz, a rude cruz, nós tivemos também a ressurreição a partir do terceiro dia. Então, deu origem aí ao cristianismo. A primeira igreja, a nível denominacional e a nível dos escolhidos de Deus, nós tivemos aí a igreja primitiva, cujo cabeça era Jesus Cristo, o fundador era Jesus Cristo, continua sendo até hoje, mas fomos praticamente resgatados, tirados para fora do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo. A Bíblia tangeia e deixa de margens para que nós saibamos que nós somos peregrinos em terra estranha. Nós estamos aqui por um tempo. Nós estamos aqui nesse templo de carne, feito por Deus, a partir do barro, e colocado no homem o alento de vida, o espírito de vida. Nós estamos aqui de passagem. Depois, para quem quiser assistir, né, assista ao filme O Peregrino. Daqui nós não levaremos nada, nós não trouxemos nada, né? E certa feita, é interessante, quando o Jó passou por tudo que ele passou, né? Seu expediente de vida, seu transcurso de vida nesta baixa terra, ele disse: antigamente eu ouvia falar de Deus, mas hoje os meus olhos te contemplam. O que ocorreu com ele? E também ele disse, né? Quando a mulher disse a ele: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morra. Mas como uma louca, nós recebemos o bem de Deus e também não podemos receber o mal. Eu vim para esta terra e nu eu vou sair dela. Tremendo, né? Quando nós temos essa concepção do que a espiritualidade de Deus, de Cristo, requer de nós, criaturas, enquanto neste tabernáculo de carne. E nós temos o princípio bem antes, né, de Jesus, embora ele tenha sido muito mencionado pelos profetas do Velho Testamento. Isaías profetizou o seu nascimento, e tantos outros. E o interessante é que Isaías é mais enfocado aí, é mais destacado, porque inclusive é chamado o profeta messiânico, porque é neste livro de Isaías que se encontram os números de profecias de Isaías a respeito da vinda do Messias. Interessante que em algum momento ele diz: um filho nos foi dado, né? E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. E teve outras também, praticamente, referências à vinda de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas anteriormente nós tínhamos, então, tivemos aí, então, a partir de Abraão, as igrejas abraâmicas, e o cepo, aí, o âmago das igrejas abraâmicas está praticamente na relevância do relacionamento de Deus com Abraão e de Abraão com Deus, todos os acontecimentos narrados historicamente
descritos de uma forma clara, desse relacionamento. Olá, muito boa noite. É um prazer muito grande estarmos novamente juntos, eu e vocês, internautas da web. Então, eu gostaria hoje de tecer alguns comentários, né, e falar a respeito do tema em que a Bíblia diz que Jesus Cristo, o nosso Salvador e Senhor, o Filho do Deus Altíssimo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e diz que ele, por excelência, é o cabeça da igreja, e nós, corpo de Cristo, quando igreja militante ou igreja celestial, somos um corpo quando somos bem ajustados. Se não formos ajustados e obedientes à cabeça, não temos realmente sentido de existir. Eu gostaria de deixar aqui, desse meu devaneio, em relação à questão. A igreja é um termo latino que significa, também em grego, né, significa ecclesias, chamado de fora, tirado, né? Nós somos praticamente resgatados por Deus pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Abraão com Deus e de Deus com Abraão, e Abraão praticamente teve uma intimidade, uma comunhão muito grande com Deus, e a partir disso aí nós tivemos, então, as religiões monoteístas. Monoteístas, né, que praticamente, em número hoje, são 3, as maiores religiões monoteístas que nós temos hoje. A partir de Abraão, nós temos o judaísmo, o movimento judaizante, nós temos o cristianismo, a Igreja Católica Apostólica Romana, e temos o evangelicalismo, as igrejas evangélicas reformadas, né? Pentecostais, neopentecostais e etc. A partir daí, então, nós tivemos todo esse movimento veterotestamentário, que a partir de então não existia o Novo Testamento, eles praticamente vivenciavam a lei mosaica, aquilo que estava baseado através de Moisés, da revelação que Deus havia dado a Moisés, através também do seu chamado, e no Pentateuco. Nós temos aí os 5 livros primeiros, a autoria é dada a Moisés, com salvas exceções. E então nós tivemos o monoteísmo abraâmico, e justamente na questão do Velho Testamento, a questão veterotestamentária, nós tivemos aí então a lei mosaica,